Mas hoje eu quero compartilhar, encerrando essa série de mensagens, a respeito de 4 níveis de comunhão que todo verdadeiro cristão precisa ter. Nós devemos ter comunhão com todos, mas existem 4 níveis de comunhão que são essenciais e que todo cristão deve ter na sua vida. Amém? Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, amamos a igreja do Senhor. E clamamos que nesse lugar, nessa manhã, o Senhor possa falar conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, ouvir as Tuas palavras, e que a Tua palavra em nós nos lave, nos purifique, nos transforme, e que nós venhamos sair deste lugar nessa manhã, diferente de como chegamos, sejamos verdadeiramente transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero falar aqui sobre 4 níveis, inclusive no nosso estudo dos 7 passos. Até pergunta, quantos estão fazendo os 7 passos aí? Eu sei que algumas células já começaram a fazer os 7 passos. Isso, aleluia. São passos fundamentais para a vida cristã. E se você ainda não fez e não está fazendo, pergunta para o seu líder de célula, por que eu não fiz ainda? Né? Para que todos possam, porque são bases para o Evangelho, né? São assuntos que são fundamentais para um cristão. E a gente acaba compartilhando um pouco daquilo que eu vou falar aqui, esses 4 níveis de relacionamentos de comunhão que nós precisamos ter. E o primeiro deles, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14, onde o apóstolo Paulo aí orientando a igreja ali de Corinto, ele fala algo poderoso. Eu quero ler 2 textos aqui dentro desse primeiro ponto. 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo, ele diz assim à igreja, ele diz: não escreva essas coisas para envergonhá-los. E ele fala isso porque ele teve que chamar muito a atenção da igreja de Corinto. Ele teve que dar muita bordoada, puxão de orelha, porque a igreja de Corinto aprontava muito. Mas ele diz: mas para adverti-los, ele diz, como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O primeiro nível de comunhão e relacionamento que todo cristão deve ter é ter pelo menos um pai espiritual. Vou te fazer uma pergunta: você consegue lembrar de pessoas que são pais espirituais na sua vida? Pessoas que foram responsáveis para te conduzir a Cristo e que te ensinaram nos seus primeiros passos em Cristo? Eu, meditando nessa palavra, eu comecei a lembrar das pessoas que foram e até hoje são como pais para mim. Eu lembro até hoje a primeira pessoa que me deu o estudo, que antes a gente não tinha esse livrinho dos 7 passos, a gente tinha um outro livrinho, que a gente chamava, que era o livrinho do passarinho, porque tinha um passarinho na foto. Antigamente a gente tinha uns livrinhos assim, que era cachoeira, passarinho, né? Essa coisa de gente velha. Hoje a gente não faz mais isso. E eu lembro até hoje que a pessoa que se prontificou a me discipular com esse livrozinho, o nome dele é Demétrios, que a gente chamava ele de negão, que naquela época a gente podia chamar os outros de negão. Hoje se chama de negão, os caras falam outra coisa. E ele se prontificou, nunca mais esqueci. Ele ia lá na minha casa, eu era um adolescente, e ele ia me passar lá esse estudo dos primeiros passos. Ele foi meu padrinho de casamento, porque foi alguém que fez diferença, se tornou um pai espiritual. Teve outro também, que é o pastor Jeremias. Ele é pastor da IBAV lá de Mogi das Cruzes. Ele foi o meu líder de célula, eu fazia parte da célula dele. Ele me discipulou, me ensinou. Foi o maluco que teve a ideia de um dia falar para eu falar a palavra na célula. Que eu brinco, né? Eu falo que foi a primeira vez que eu dei a palavra na célula, que foi tão ruim que nem eu entendi o que eu falei. Mas aí você vai melhorando, sim ou não? Foi horrível, mas ele que deu a oportunidade, né? E foi uma pessoa chave, que foi ali me ensinando, me discipulando, sendo como um pai espiritual. E um outro que é um pai espiritual e é até hoje, é o Paulão. Ele é o pastor Paulo, ele é pastor lá da nossa igreja de Mauá, na sede. Quando eu cheguei na IBAV, eu tinha 10 anos de idade. Não faz muito tempo, mas eu tinha cabelo nessa época.
E quando eu cheguei, nós chegamos numa fase muito difícil na vida, porque meus pais tinham separado recentemente. Nós pertencíamos a uma igreja batista na nossa cidade, meus pais se separaram, foi uma coisa assim muito difícil na época. Saímos da igreja, porque a igreja não era muito grande. Aí, irmão, minha mãe decidiu sair com a gente e começou a procurar uma igreja onde pudesse congregar, porque não podia ficar sem igreja. Nessa época, a minha avó pertencia à igreja e nós fomos, com 10 anos de idade. E eu lembro que logo quando a gente chegou, eu tinha 10 anos, era minha mãe, eu tinha 2 irmãs, eu era o único menino de casa, né? E tinha o Paulão, na época ele não era pastor, ele era só o líder do louvor. E como eu já tocava, eu comecei a tocar muito cedo na igreja, comecei a tocar com 6 anos. Minha mãe me aproximou do Paulão para participar do louvor, e o Paulão se tornou como um pai para mim. Quantas vezes, às vezes ele tinha que resolver alguma coisa da igreja, e ele me ligava: Danilo, está fazendo alguma coisa? O que adolescente ou criança faz, né? Só estuda e depois faz mais nada. Eu falei: não, vou passar aí na sua casa, eu tenho que ir em São Paulo resolver um negócio para a igreja, vamos comigo. E às vezes era 2 horas indo, 2 horas voltando, compartilhando, conversando, tempo de discipulado. Ele é uma pessoa que, eu falo para ele, eu falo: rapaz, eu falo, Paulão, ele é o pastor Paulo, mas eu sempre chamei ele de Paulão, né? Eu falo: pai, você acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditei em mim. Eu falo, irmão, eu acho que eu falava para ele, eu acho que você não tinha nenhuma outra opção melhor, né? Aí fui eu mesmo. Mas ele fez toda a diferença como um pai espiritual, cuidando, orientando, puxando a orelha, porque todos nós precisamos de um pai espiritual, alguém que chegou antes de nós, que é mais maduro, que conhece um pouco mais. Eu falo até, o pastor Jeremias, ele foi meu líder de célula, mas ele já se converteu na juventude dele. Eu falo para ele, rapaz, o dia que você se converteu, eu estava tocando. Só que ele se converteu e foi crescendo, e eu fui ficando para trás. E depois ele foi meu líder de célula, e eu aprendi muito com ele, porque é um homem temente a Deus, que ama a Deus. Todos nós precisamos de um pai espiritual. E o apóstolo Paulo, ele se coloca aqui, na igreja de Coríntios, que foi uma igreja que ele iniciou e fundou. Ele falou: eu sou o pai espiritual de vocês. Agora eu quero que você abra um outro texto, vá lá para 2 Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, eu quero ler o versículo 1 e 2, que o apóstolo Paulo não apenas falou ali para a igreja de Corinto e para outras igrejas, a qual ele iniciou a igreja, ele fundou a igreja, mas ele também tinha outros, que ele era um pai espiritual, e um deles é Timóteo. Ele diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escreva essa carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dêem graça, misericórdia e paz. O apóstolo Paulo tinha Timóteo como um filho. Ele era mais novo. Timóteo, ele já era um pastor de uma igreja local. Mas o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas orientando ele. Olha, você começou agora o ministério, você é novo, olha, faz isso, faz aquilo, não faz, orientando, porque já tinha mais experiência. Ele era como um pai para ele. Quem é o pai espiritual? O pai espiritual é aquele que orienta na fé. Porque é verdade, tem pessoas que chegaram antes de nós, sim ou não? Porque quando uma pessoa se converte, nova convertida, muitas vezes a pessoa não sabe nem orar, a pessoa não sabe ler a Bíblia, não sabe por onde começar. Por onde eu começo a ler a Bíblia? Irmão, por favor, vai pelos evangelhos. Se você começar a ler Gênesis, você vai ter parafuso. A hora que você entrar na parte dos nomes, então, esse não gerou quem, que ele gerou não sei quem, que gerou, você vai ficar confuso. Começa pelos evangelhos, que vai te dar uma base, depois você vai para outros lados. É alguém que vai orientar o caminho da fé. O pai espiritual é aquele que acompanha o seu crescimento. O pastor Jeremias, ele fazia algo comigo, ele me dava um papelzinho, ele falava assim: eu quero que nesse papelzinho você aponte quantas horas você orou no dia, qual capítulo da Bíblia você orou aquele dia, e qual livro você está lendo. E eu tinha que prestar conta. Rapaz, não era fácil não. Papelzinho, vamos lá, eu quero acompanhar o seu crescimento, eu quero ver você crescer, não quero ver você ficando para trás. Quantos estão entendendo? Pai espiritual é aquele que dá exemplo de vida, é aquele que vai ser uma referência para nós. Não é aquele que vai ser perfeito, mas ele vai ser. O Paulão,
como eu já conheço o Paulão há muitos anos, quando eu comecei a caminhar próximo dele, só para você ter uma ideia, eu passava os natais com ele. Não era nem com a minha mãe, porque lá em casa o Natal, o negócio era assim, fazia um frango assado, irmão, antes da meia-noite já estava dormindo. Então eu ia para lá. E a Diane é a sobrinha dele. Entendeu, né? Ó. Ele fala, né? Como ele não tinha filha, aí ele tinha sobrinha. Aí eu casei com a sobrinha, aleluia. Porque ele tem 2 filhos, né? Inclusive um é pastor, que é o pastor Darcio. Então eu passava com ele nos natais. Momentos de festas, de família, muitas vezes também estava junto com eles. Por quê? Eu via ele como exemplo de vida. Como marido, como um pai. E um dia, ele estava falando para mim esses dias, que ele quer vir o ano que vem aqui na nossa conferência. Mas o Paulão já está com 70, por aí, 70 e um pouquinho, né? E ele falou que o ano que vem quer estar aqui conosco, na nossa conferência. Mas ele tem dificuldade porque a esposa dele morre de medo de avião, que é a Nair, né? E um dia você vai conhecer a Nair. Quantos conhecem alguma mulher brava? Se você não conhece, você vai conhecer. É a Nair, irmão. A Diane conta essa história. Os sobrinhos iam passar o dia na casa os sobrinhos apanhavam dela. Que ela falava assim: eu prefiro te corrigir e te entregar inteiro para sua mãe do que te entregar todo partido. Ela é muito brava, mas é uma mulher de Deus, né? Uma mulher de Deus. Isso fala de que o quê? Exemplo de vida. De você olhar e falar: olha, se eu pudesse ser um marido, pelo menos metade do que eu vi ele sendo, ser um pai, pelo menos metade do que eu vi ele sendo, pô, eu já estou feliz. Porque é um exemplo de vida. O pai espiritual é aquele que realmente discipula, e discipular fala de ensinar. Filho, ó, o caminho é esse aqui, ó, não vai por aí não, a palavra de Deus diz isso aqui. É aquele que vai discipular e que vai orientar. O pai espiritual é aquele que vai corrigir em amor. Olha, vamos ajustar isso aqui, ó. Isso aqui não está bem. Vai no amor, olha. Porque nosso fundamento é a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus. E a gente vai corrigir em amor, em graça. O pai espiritual é aquele que vai aconselhar. Não é aquele que dá ordem, porque o pai espiritual não manda na vida do filho espiritual. É aquele que aconselha. Eu vou te dar um conselho. Biblicamente, é isso aqui. Mas aí você vai tomar suas decisões. Ele vai aconselhar. O pai espiritual é aquele que vai orar por ele, intercede por você. Vai interceder por você. Talvez você não saiba, mas o líder de célula, ele ora pela sua vida. Muitos jejum por você e você nem sabe. Às vezes, eu percebo, às vezes algum irmão pode estar passando por uma luta, e às vezes a gente percebe, rapaz, aquele irmão não está bem, ele está... Eu paro, gasta tempo em oração. Senhor, aquele irmão, eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque Ele vai cuidar de você em oração, intercedendo pela sua vida. Esse é o pai espiritual. O pai espiritual é aquele que também vai apoiar no momento de crise. Porque quando já tiver um momento de crise aí, um momento difícil, é aquele que você vai poder um dia correr e ter um colo para chorar, irmão. Uma pessoa de confiança que você vai poder estar ali, olha, estou passando, minha vontade é chutar o balde. Eu lembro que uma vez, eu estava num momento difícil, e eu fui na sala do Paulão para conversar com ele, compartilhando com ele. Eu já até contei isso uma vez para os seminaristas. Ele começou a falar comigo. Na hora que ele começou a falar comigo, na hora o Espírito Santo falou para mim: ouça ele. Eu lembrei daquela passagem, né, de quando os discípulos estavam ali no Monte da Transfiguração, e o Pai disse: esse é meu filho amado, ouçam ele. Na hora eu entendi, falei: ele é homem de Deus. Um homem que eu conheço há muitos anos, 30 anos já, bastante tempo, que conheço as qualidades e conheço os defeitos dele também, mas ainda assim é um homem de Deus, referencial e um pai. O pai espiritual é aquele que vai proteger espiritualmente, ele vai te guardar, ele vai falar: irmão, não escuta esse maluco aí não, que ele só fala abobrinha. Ainda mais hoje na internet, né? Tem muita informação na internet, tem muita gente louca também na internet, né, Galante? Tem cara que é maluco, que fala umas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a mensagem de Cristo. E aí o pai espiritual, que é mais experiente, fala: filho, foge disso aí, isso aí não é bênção para a sua vida não. Teve uma vez uma irmã da nossa igreja, ela chegou assim no Instagram: eu posso seguir esse apóstolo aqui? Aí estava lá o apóstolo, sem t-shirt, todo bombadão. Falei: filha, sai fora disso,
Pelo amor de Deus. Isso é foto de crente, misericórdia. Você tem o seu corpo só para sua esposa, aleluia. Isso aqui vai proteger. O pai espiritual é aquele que vai transmitir uma identidade espiritual. Ele vai sempre te afirmar: ei, você agora é filho de Deus. Porque a pessoa, quando ela é nova convertida, o diabo muitas vezes quer colocar dúvida. Ai, será que realmente eu nasci de novo? Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me ama? Será que Ele está bravo comigo? E o pai espiritual está ali para perguntar: filho, você é um filho de Deus, você é amado pelo Pai. Não importa, se você errou, pede perdão, vamos seguir. Ele continua te amando. Ele vai afirmar a sua identidade. O pai espiritual é aquele que sempre vai te incentivar a você cumprir o seu chamado e exercer os seus dons. Falar: pai, você tem um dom nessa hora, vai embora. Eu não sei se eu canto muito bem. Canta sim, filho, vamos cantar, aleluia. Eu não sei se eu falo muito bem, eu sou inseguro, eu não sei muito. Filho, vai com o que você sabe. Vamos começar, comece de algum lado. Eu falei, que a primeira vez que eu dei a palavra na célula, nem eu entendi o que eu falei. Meu pai espiritual fez isso aqui: vai. Foi horrível, mas foi a primeira, depois vai melhorando. Ou melhor, vai ficando menos pior, Vai melhorando. Mas por quê? Ele vai te incentivando: vai, desenvolve. O pai espiritual, ele nos ajuda a ter maturidade. Ele vai te encorajar: filho, você precisa fazer o CME, para crescer, amadurecer, fazer o CTL, crescer em Deus. Um dia você poder liderar uma célula, galera? Está ali, cuidando de pessoas também. Ele vai sempre, o pai espiritual, ele sempre vai chamar a sua atenção para estar em comunhão. Aí você falta no culto, ele manda uma mensagem: ô irmão, você fez falta. Você pensa que você não faz falta, você faz. Precisamos estar junto. Ele sempre vai ali, com amor, com graça: ô irmão, você fez falta, vamos estar junto. E ele sempre vai te transmitir um legado, porque você tem um pai espiritual e um dia você se torna um pai espiritual para alguém, ensinando tudo aquilo que o Senhor tem te ensinado. Quantos estão entendendo? Agora, por que tem pessoas que não têm um pai espiritual? Que infelizmente tem pessoas que não tem ninguém que possa cuidar dele, orientá-lo, conduzi-lo a amadurecer. Muitas delas, às vezes tem medo de que o pai espiritual controle a vida deles. E é verdade, tem gente que é louca. Tem gente que confunde ser um pai espiritual com ser dono. Uma vez eu vi um maluco, eu não vou citar nome, não é daqui da nossa igreja. O irmão da igreja chegou para ele, o pai espiritual: eu comprei um carro. E ele disse: e você não falou nada comigo? Aí ele pensou: fala por quê? O senhor é mecânico? O senhor também vende carro? Porque acha que não, tudo que você for fazer, você tem que falar com o seu pai espiritual. Não, filho, não é isso. O pai espiritual não está ali para controlar, não. E tem muitas pessoas, às vezes, que têm medo de ter ali uma pessoa, um pai espiritual, porque tem medo de que vai querer controlar a vida dele. Outros, na verdade, não querem ter o pai espiritual por orgulho e independência. Eu não preciso de ninguém para eu ser crente, eu posso ser sozinho. Eu não preciso de ninguém para querer me ensinar. Aliás, tem gente que ela só quer ensinar, não quer aprender. Isso é um problema, porque mostra uma independência e um orgulho. Tem pessoas que às vezes não querem ter um pai espiritual por traumas do passado, porque às vezes teve uma vez e ele compartilhou algo, e o maluco foi lá e pôs a boca no trombone e expôs a pessoa, e a pessoa ficou ferida, ficou traumatizada com aquilo, e agora ela tem medo de confiar em alguém. É compreensível, mas é preciso ser curado disso e ter realmente um pai espiritual. Outras pessoas não têm um pai espiritual por falta de entendimento bíblico, porque Deus, Ele é um Deus de gerações. Sabe por que Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque Deus, Ele é um Deus geracional. Deus, Ele é um Deus de linhagem. Se você pensar na sua vida hoje, qual é a sua linhagem espiritual? Quem te gerou para Jesus? Quem te começou a pastorear e ser o seu pai espiritual na sua jornada? Porque tem pessoas que às vezes tiveram uma linhagem, mas depois passaram por problemas e apagaram a linhagem, e tem uma mancha preta na sua vida. Mas de onde você veio? Não, de onde eu vim não interessa. Não, Deus, Ele é um Deus de linhagens. Então a pessoa não entende biblicamente que Deus, Ele é um Deus de filhos.
Um Deus que vai gerando um, vai gerando o outro. Há uma linhagem espiritual. Ninguém é sozinho, ninguém é individual. Nós precisamos uns dos outros. Um outro motivo é a pessoa que ela é individualista, totalmente individual. Não. Eu não preciso de ninguém, eu leio a minha Bíblia em casa, eu faço as minhas orações, eu canto as minhas músicas, eu faço do meu jeito. Já viu gente que fala assim, não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Mas do seu jeito? Mas na Bíblia o Senhor ele mostra como que nós devemos servi-lo. Será que do meu jeito funciona? Ou tem que ser do jeito de Deus? Porque Ele é que é Deus, não somos nós. Nós temos que fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que eu quero. Quantos estão entendendo? Mas tem pessoas que ela é independente. Não, eu tenho uma ideia de Deus. Então, mas a sua ideia não muda o fato de quem Deus é. E Ele já criou um livro de 66 livros para apresentar quem Ele é. Por isso, se eu crio uma ideia diferente, é só uma ideia errada, porque Ele já se apresenta na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Outro motivo que pessoas às vezes não têm um pai espiritual é o medo de se expor. Hoje a gente vive naquela geração que as pessoas vivem de status do Instagram. Joga o filtro, ela está com a pele toda bonita. Só que agora o Instagram deu umas cortadas em alguns filtros aí, porque as pessoas estavam ficando irreconhecíveis, né? Você ia conhecer a pessoa presencialmente, não batia. Mas aí a pessoa só vive de filtro. Esses dias eu fiquei sabendo de uma menina lá em Mauá, eu estive lá esses dias. A menina ia para a casa de uma colega para ficar fazendo vídeo de conteúdo para casamento, porque a casa da menina era bonita e tinha piscina. E ela fazia como se fosse dela. Por quê? Quer passar uma imagem que não é. E quando você vai ter um pai espiritual, você vai expor uma realidade. Você não tem como se esconder. Quando você vive próximo, não tem como se esconder. Quando a gente ficou sem casa, há 2 anos atrás, a gente morou, foi o quê? Uns 2 meses na sua casa, né, Juliano? Nós ficamos 2 meses morando na casa do Juliano. Os Julianos já são em 4, nós somos em 5. Aí nós levamos uma cadela, que tinha tido 5 filhotes. Foi assim uma loucura. Ficamos 2 meses. E quando a gente vive junto, irmão, aí não existe máscara, não existe filtro que esconda a realidade do que é. É aí que realmente se conhece. E como a palavra de Deus diz, que é nas aflições, né? Existem amigos mais chegados que irmão, e que é na aflição é que nasce um irmão. E foi nessas horas, aleluia. Porque é nessas horas que a gente acaba se conhecendo. Nesse momento. Então nós precisamos ter essa liberdade e sem medo de se expor, irmão. Ser é o que é. É isso aqui, ó. Perfeito? Não. Mas em busca da perfeição? Sim. Em Jesus. Quantos estão entendendo? Outras pessoas às vezes não têm um pai espiritual porque é desconfiança. Desconfia de todo mundo. Não quer confiar em ninguém. Eu vou te falar, meu irmão, às vezes você vai ter que estar disposto a buscar realmente alguém de o máximo de confiança possível para abrir o seu coração. O Juliano compartilhou essa semana sobre os hábitos de vivermos em comunhão, e um dos hábitos, sabe o que era? Confessar pecado. Ele leu lá Tiago capítulo 5, versículo 16, onde Tiago ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Sabe o que significa, irmão? Que o pecado gera ferida em nós. Feridas que o tempo não cura, que você sozinho não cura, e vou te falar, nem Deus vai curar, porque Ele já estipulou uma maneira de ser curado: orar uns pelos outros para ser curado. É quando você compartilha com alguém de confiança: irmão, eu fiz essa asneira, já pedi perdão a Deus, sei que Deus me perdoou, ora por mim, para eu ser curado. Isso aí você vai se expor, é verdade, mas você vai ser uma pessoa curada. Porque muitas vezes nós temos pessoas na igreja, estamos com muitas pessoas perdoadas, porém feridas, por não ter tido recebido a oração de alguém para ser curado. E às vezes a pessoa tem medo, não confia em ninguém, e por causa disso não tem um pai espiritual. O outro motivo é falta de maturidade, não entende a importância. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você entende que você precisa caminhar com alguém. Você precisa ter alguém que vai ter liberdade de falar para você aquilo que você precisa ouvir, e não aquilo que você quer ouvir. Se tem alguém, olha, tem liberdade. O pastor Luiz esteve já conosco aqui 2 vezes, e eu sempre pergunto: pastor, o senhor já viu aí? O senhor acha que eu estou fazendo alguma coisa errada? Por favor, puxa minha orelha,
me ajuda, que o Senhor começou antes de mim, o Senhor sabe mais que eu. Nós precisamos ter pessoas que nós damos essa liberdade. Quantos estão entendendo? Aleluia. Um outro motivo que às vezes pessoas não têm pais espirituais é por causa de influências de más doutrina. Eu compartilhei esses dias, o pastor Luciano Subirá compartilhou um testemunho de que chegou uma irmã, mandou uma mensagem para ele, dizendo assim: pastor, eu acompanho todos os seus vídeos, todas as suas mensagens, o Senhor é o meu pastor. Quando ela falou isso, aí ele cortou ela, falou: não, filho, eu não sou seu pastor, você pode acompanhar minhas mensagens na internet, os meus vídeos, mas você tem que ter um pastor local. Então quando a pessoa ela começa a entender errado, não, ele é o meu pastor, eu faço a mentoria em vídeo com ele. Irmão, não existe pastor sem proximidade. O pastor tem que ter cheiro da ovelha, o pastor tem que estar próximo, tem que estar ali junto, fisicamente, no mesmo ambiente, no mesmo aprisco. Só que às vezes a pessoa tem a ideia errada, ela quer ser só pastoreada virtualmente. Eu falei: irmão, isso é um problema, é uma ideia equivocada, porque isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O apóstolo Paulo, muitas vezes ele não estava presente, porque ele estava preso, mas ele mandava uma carta, falou: olha, eu não estou com vocês fisicamente, mas no espírito eu estou junto, assim que eu puder, eu vou estar aí, porque esse é o coração do pastor, de querer estar junto. Quantos estão entendendo? Aleluia. Hoje a gente não manda carta mais, não sei se alguém ainda manda, hoje a gente manda um WhatsApp, ou um mail, ou um SMS, a gente usa mais o WhatsApp. Por isso, se alguém te mandar um WhatsApp, irmão, responde, aleluia. Amém. Amém, Gabriel? Amém, aleluia. Um outro motivo que às vezes as pessoas não têm pai espiritual é o desejo de autonomia no chamado. E vou te falar, e é um cuidado que nós temos que ter, porque tem muitas pessoas que sabem que tem um chamado, e vou dizer, tem um chamado mesmo, mas acham que vão cumprir esse chamado de forma autônoma. Irmão, nós precisamos uns dos outros. Eu já vi pessoas que eram pastores, que se tornaram pastores, que caminharam junto, foi se tornar pastor, rachou a igreja, levou um monte de membros junto e falou: não, eu não preciso mais dele, eu já sou pastor, agora eu me viro sozinho. E vou te falar, se tem uma coisa que eu admiro no nosso pastor, pastor Silvio, e que ele, com a idade que tem, os anos de ministério que ele tem, ele fala assim: eu sempre preciso ter alguém para prestar conta. E ele presta, ele faz parte, o pai espiritual dele, aquele que mentoria ele é o pastor Aloysio Silva, de Goiânia, da Videira, um pastor que começou o ministério depois que ele, um pastor que é mais novo do que ele de idade, mas ele diz: eu me submeto, porque eu sei que eu tenho para aprender com ele. Então esse é o coração, de entender que não tem esse negócio de autonomia, de chamado, não, nós sempre temos que ter alguém que vai ter liberdade para falar conosco. Esse é um pai espiritual. Quantos estão entendendo? Aleluia. Um outro motivo, e eu vou acelerar aqui porque nosso tempo está extremamente curto, é pessoas que têm confusão e confundem autoridade com paternidade. O pai espiritual, ele não tem autoridade de mandar na sua vida de jeito nenhum, mas ele vai te dar a paternidade, a linhagem em Cristo Jesus. Eu sei que eu falei de 4, e eu vou ter que falar só 2 hoje, se calhar eu vou deixar as outras 2 para a semana que vem, por causa do nosso tempo, não quero ultrapassar muito. O segundo nível de comunhão que nós devemos de ter, é comunhão com um companheiro na fé. Abra sua Bíblia, ali em Atos, no capítulo 13, Atos capítulo 13, nós vamos ler ali a partir do versículo 2, Atos 13, 2, que diz assim: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. O segundo nível de comunhão que nós precisamos ter, e eu vou encerrar hoje com esse segundo, e semana que vem nós vamos falar os outros 2, nós precisamos ter comunhão com um companheiro na fé. Aqui nós vemos a história de
Paulo, que era Saulo, e depois virou Paulo, e Barnabé, que foram enviados juntos como companheiro para fazer a obra. E quem é esse companheiro? É aquele que está vivendo o mesmo momento que você na obra. Sabe que nós temos uma rede de igreja que nós chamamos de Amave, e eu faço parte desse grupo de pastores, e por vezes a gente se reúne em vídeo, quando vai ao Brasil a gente se reúne presencialmente, e um dos motivos da gente se reunir é por quê? Porque nós somos companheiros na jornada, nós estamos vivendo a mesma coisa. Eles estão à frente de uma igreja local, e muitas vezes um compartilha uma dificuldade que o outro já teve, e fala: rapaz, olha isso aqui, ó, já passei por isso. Isso fala de ser um companheiro. O apóstolo Paulo tinha ali como companheiro Barnabé, a qual eles juntos caminhavam. Nós precisamos sempre de ter alguém que está vivendo o mesmo momento, a mesma realidade que nós estamos vivendo, porque isso nos ajuda na caminhada cristã. Às vezes você, como líder de célula, quando você vai conversar com outro líder de célula, rapaz, estou com aquele irmãozinho, ele está me dando uma dor de cabeça, fazendo isso. Aí o irmão falou: olha, eu passei por isso uma vez com outro irmão, e eu orei, falei isso para ele, isso aqui resolveu. Poxa, é verdade, um acaba compartilhando e ajudando o outro, auxiliando o outro, porque são companheiros, estão vivendo a mesma realidade, e isso ajuda na nossa caminhada e na jornada cristã. Por isso nós sempre precisamos ter companheiros nessa jornada. Quantos estão entendendo? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e eu te pergunto: você tem companheiros na sua jornada, onde você pode partilhar daquilo que você tem vivido? Eu te pergunto: você tem um pai espiritual que cuida de você e que você dá liberdade para falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa para o seu crescimento? Queria que nós orássemos, porque nós queremos ser uma igreja com linhagem, uma igreja de verdadeiro discipulado, uma igreja onde todos são pastoreados, cuidados, discipulados, tem um pai espiritual. Crescemos juntos em maturidade, em crescimento no Senhor. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa do seu lado, enquanto os instrumentos vão tocar. Eu queria que você orasse pela pessoa que está do seu lado, para que ela possa viver essa comunhão com o pai espiritual. Talvez você vai lembrar de pessoas que foram pais espirituais na sua vida ao longo dos anos. Eu até te encorajo, manda uma mensagem para ele em gratidão: obrigado porque você foi um pai na minha vida. Mas hoje, você poder falar: quem que é o meu pai hoje? Quem que eu posso dizer que não, essa pessoa tem me orientado, me cuidado? Às vezes foi o líder de célula, às vezes é o pastor, às vezes é alguém mais maduro que tem ali te ajudado. Que ele possa ser o seu pai espiritual nesses dias e te ajudar a crescer. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos e ore nesse momento pela sua vida, a pessoa que está do seu lado. Que possamos viver esses níveis de comunhão, de termos pais espirituais e companheiros na nossa jornada, pessoas que estão ali lado a lado conosco, na nossa caminhada cristã. Na nossa caminhada cristã. Feche seus olhos, levante a sua voz nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos porque sabemos que o Senhor tem nos chamado para vivermos em comunhão, e também queremos viver nessa comunhão de termos esse pai espiritual que cuida de nós, que fala conosco, que tem liberdade de falar conosco, de nos orientar, de nos conduzir no caminho, no plano e no propósito a qual o Senhor tem para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ter liberdade, que o Senhor possa ter liberdade nesse lugar, nessa manhã. Talvez você entrou aqui e você talvez seja uma daquelas pessoas que, por causa de traumas do passado, tem dificuldade de confiar e de ter alguém que compartilha com você. Eu te falo, irmão, nesse momento, deixa o Espírito Santo de Deus curar seu coração. Ele quer nos levar além, mas precisamos estar curados. Talvez você está aqui e esse espírito de independência é tão forte que às vezes você foi independente até dos seus pais naturais. Não dependo deles para nada, eu me viro sozinho. Isso gerou uma independência a tal ponto de que você não deixa que ninguém te oriente, que te aconselhe e que te dê um caminho por causa desse espírito de independência. Mas fala para o Espírito Santo hoje: Espírito Santo, muda isso em mim, eu quero ir além, eu não quero ser eu o impedimento de ser levado para o lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Deixe nessa manhã o Espírito Santo de Deus curar o seu coração, curar traumas do passado que te impedem de você viver
a paternidade que o Senhor tem para a sua vida hoje.